Hebreus capítulo 12, põe lá para nós, por favor, Samuel, novamente. É um texto extremamente conhecido nosso, né? Eu gosto muito de pregar essa palavra e é um texto importante para aquilo que nós nos propusemos no caminhar em Cristo Jesus. Dentro do tema de hoje nós vamos conversar sobre santidade, irmãos, sobre ser santos. Mas antes da gente mergulhar, hoje eu quero só, bem rapidamente, tratar de 3 aspectos importantes da santidade, que está aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Aqui no versículo 1, eu queria deixar você anotar as 3 coisas importantes ali. Primeiro, eliminar, certo? Eliminar o que, pastor? Tudo que nos impede de prosseguir. Segundo, pecado. E depois, correr. Então, eliminar tudo que nos impede de prosseguir, deixar o pecado e correr. São 3 ações: eliminar, deixar e correr. Versículo 2: fixando os olhos em Jesus. Então eu vou correr para onde? Eu vou correr para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Então Jesus fez isso, irmãos. Se eu sou salvo em Cristo Jesus, se eu me digo cristão, eu vou fazer o que Jesus fez. Jesus fez isso. Eliminou, deixou o pecado e correu. Por quê? Porque ele tinha uma proposta, e pela alegria da proposta, ele suporta a cruz, não fazendo caso de vergonha alguma, e hoje está vitorioso em Cristo Jesus. O mesmo caminho que Jesus fez, nós vamos fazer. Filipenses capítulo 1, versículo 1, nos diz assim Paulo. Filipenses capítulo 1 e versículo 1, diz assim Paulo a nós: Paulo e Timóteo, nós já vimos isso, sobre a amizade, nós estudamos bastante sobre a amizade. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, nós já vimos isso. Nós já vimos o que é ser servos, e já vimos também porque Paulo começa chamando Jesus de Cristo Jesus, e não de Jesus Cristo. A gente já viu isso. Hoje, eu queria que nós víssemos a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Então hoje, nós vamos estudar sobre santidade. Amém? Fiquemos em pé, meus irmãos, vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai querido, pela tua igreja reunida, te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que aqui estão. Te agradeço, Senhor, pelo teu Espírito Santo que nos traz a esse lugar, que nos reúne, Senhor, e nos faz abrir a Bíblia, abrir a palavra, Senhor, para dela extrair a vida. Em nome de Jesus, que nós possamos estar aqui envolvidos com a tua palavra, e que o teu Espírito Santo possa estar nos iluminando, Senhor, num tema tão caro, num tema tão importante, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos ensine sobre a verdade, sobre a santidade, Senhor, e que nós possamos ser convencidos pelo teu Espírito a buscar e a viver a santidade em nossas vidas. Em o nome de Jesus nós oramos, e assim crendo nós dizemos amém e amém. Podem sentar, meus irmãos? Põe para mim lá, por favor, Samuel. Irmãos, então hoje nós vamos nos envolver com esse tema da santidade. Eu queria que você prestasse atenção, porque esse é um tema essencial para a nossa vida cristã, para a nossa vida de caminhada espiritual. Sem santidade, diz a Bíblia, irmãos, não é o pastor Lemos? A Bíblia diz isso, que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, esse é um tema essencial. Eu posso não ter muita coisa, posso não saber cantar, pode ir em frente, Samuel. Posso não saber cantar, posso não saber grego, hebraico,
posso não saber muita coisa, posso não ter muita coisa, mas santidade eu tenho que ter. Então santidade vem à frente de muitas coisas na nossa vida, e às vezes nós buscamos tantas coisas e queremos tantas coisas, e a santidade não está entre as nossas prioridades, das nossas top 5 prioridades da vida. Santidade tem que ser a primeira. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então, irmãos, vamos em frente, Samuel. Primeira coisa que eu queria que você gravasse aí, escrevesse, para a gente estar pensando juntos sobre santidade. Hoje nós vamos só iniciar o tema. Na quinta-feira que vem nós vamos ter a semana de oração. Na outra quinta, então, nós prosseguimos. Mas sobre santidade, primeira coisa que eu queria que os irmãos tivessem uma noção bem segura. Santidade é, sim, separação. A santidade começa com separação. A ideia de eu estar me separando, kadosh, essa é uma palavra para santo em hebraico. Então, kadosh é quando Deus traz para si, quando Deus separa para si alguma coisa que Ele quer para Ele mesmo. Então, santidade implica em separação. Eu sei, irmãos, que nós somos seres humanos, aqui tem casais e que já passaram, por exemplo, por divórcio, que já passaram por coisas sérias da vida, separação. E a separação não é um tema fácil dentro do cristianismo, né? Mas a separação existe. E há motivos que quebram a aliança e que ocorre a separação. Veja, irmãos, quando a pessoa vive com alguém que não tem aliança, quando a pessoa vive com alguém que quebra a aliança, não tem convívio. E separação, irmãos, tem a ver com um divórcio que eu vou fazer. A santidade tem a ver com um divórcio. Eu vou quebrar uma aliança que eu tenho com a materialidade, que eu tenho com a carne, que eu tenho com o mundo. Então, separação, a santidade, não é só você se afastar do pecado, não é só você não praticar o pecado. A santidade tem a ver com uma quebra de aliança, porque às vezes não, 99% das vezes, a gente está dentro da igreja e eu não estou na prática do pecado, mas o desejo do pecado, a satisfação do pecado ainda está dentro de mim. E essa separação que vai fazer a santidade, essa quebra da aliança com a santidade, não é só rejeitar a prática do pecado, mas é você quebrar a aliança com a mentira, com a falsidade que traz o desejo da prática do pecado. Ela é profunda, meus irmãos, essa quebra de aliança, essa separação por causa da santidade, ela é extremamente profunda. Ela vai lá no meu DNA, não é tomar um banho. Eu estava sujo e tal, tomei um banho, botei um perfuminho, então eu estou bem, tá beleza. Não é isso, faz parte disso, Eu conheço pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja há 20, 30 anos, um monte de tempo, mas ainda tem o desejo por aquilo que praticava. Um irmão, uma vez, a gente conversando, disse: olha, pai, eu bebia muito quando eu era do mundo e tal, já fazem 30 anos que eu estou dentro da igreja, já fazem 30 anos que eu não bebo, mas eu não gosto de ir nas festas de aniversário da minha família, eu não gosto de ir nas festas da empresa, porque lá está todo mundo bebendo, e eu sinto aquele cheiro de bebida e tal, e me dá um desejo. 30 anos! Veja que não é você não praticar o pecado. Isso é ótimo, isso é bom. Mas santidade, irmãos, vai muito além disso. Vai muito mais profundo. Vai lá no DNA do meu ser. É eu perder o desejo do pecado. Eu perder a satisfação do pecado. Eu quebrei, eu não tenho mais aliança.
aliança, não estou mais sob o domínio do pensamento, não estou mais sob o domínio dos anseios daquilo. Aquilo não tem mais sentido para mim. Já me satisfazia assim, já fui feliz assim, eu tive frutos até com aquilo, mas hoje não tenho mais nada a ver. Santidade implica então nessa separação radical, em que conscientemente, irmãos, eu não vou mais viver o sistema enganoso do mundo. Então esse tipo de pensamento, por exemplo, vamos lá, a pessoa está dentro da igreja, a pessoa é cristã, está dentro da igreja, batizada em águas, às vezes até batizada com o Espírito Santo de Deus, às vezes tem ministério, mas veja, irmãos, essa pessoa está triste. Veja, a tristeza na alma, ela é um reflexo, irmãos, de que eu ainda estou vivendo na esperança de uma verdade terrena. Os irmãos estão me entendendo? Então, como assim, pastor Leno? Por exemplo, tem muito crente, irmãos, tem muito crente. Tem música evangélica, tem música gospel, que diz assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Peraí, vamos dar um passinho atrás. Deus mandou seu filho, Jesus já veio, Jesus morreu por meus pecados, o Espírito Santo de Deus já veio. Vem cá, o que Deus tem melhor do que isso para me mandar? O melhor de Deus está por vir. Falso. Não, eu tenho Jesus, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, mas falta uma coisinha. Pelo amor de Deus, e aí o crente está triste, irmãos, porque falta uma coisinha. Se o meu salário fosse melhor, se o meu câncer fosse curado, se o meu emprego, se as coisas que olha só, eu devia estar morto já, eu já devia estar morto, mas eu ainda tenho desejos. Se aquilo que eu tenho desejo, se aquilo que eu quero, Jesus realizasse, aí então, meu Deus, aí seria o fim do mundo. O melhor de Deus está por vir. Falso. O melhor de Deus já veio. Comece a desfrutar o melhor de Deus, que é o seu Filho Jesus. Comece a desfrutar o melhor de Deus, que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? É você estar numa prisão, é você estar apanhando, é você estar degradado, longe da tua família, longe da tua casa, é você estar no meio de gente impura, gente pecaminosa, apanhando, mas você está cheio do Espírito Santo de Deus, não te falta nada, e você está cantando, louvando, adorando a Deus. E o ambiente treme. Irmãos, não precisa responder alto. Mas você está dormindo bem? Você dorme em paz? Você dorme feliz? Você se sente realizado, completo? Ou está faltando algo? Veja, irmãos, santidade, santificação é separação. Eu já não vivo mais pensando como pensa esse mundo. Eu já não vivo mais pensando sobre fé, que eu tenho que ver para crer. Eu não preciso disso. Eu não caminho por olhos,
Eu não caminho porque Deus... Não preciso disso. Eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, eu tenho Cristo vivo em mim. Estou pleno, estou realizado, estou completo. Graças a Deus. Uou! Diz para o pastor aqui, se você tem Espírito Santo de Deus, se você vive em intimidade com Jesus o Cristo, se você tem plenitude desse Cristo na tua vida, escuta o pastor, presta atenção aqui. Se você tem plenitude de Cristo na tua vida, com o que o diabo pode te tentar? O que o diabo pode te oferecer? O que o diabo pode te oferecer para fazer você olhar para o lado? Nós acabamos de ler Hebreus capítulo 1, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas a primeira coisa que o autor aos Hebreus vai dizer no versículo 1 é: deixando, se afastando. Se eu não deixo, irmãos, se eu não me afasto, eu não tenho segurança para olhar para Cristo Jesus. E então o diabo acha brecha na minha vida. Então o diabo acha meios. Ou você acha que o diabo é otário, é tanso, é burro? O diabo é um ser inteligentíssimo, meus irmãos. Ele não é maior do que Deus, não é maior do que o Espírito Santo. Ele é muito menor, muito menor. Não pensa nem que é uma força equivalente, não é uma força equivalente. Mas ele é mais inteligente do que eu, e ele tem mais poder do que eu, Antônio Lemos, não em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus eu sou vencedor. Mas se eu estou fora de Cristo, se eu estou ainda embaraçado nas coisas desse mundo, o diabo tem brecha na minha vida. Eu não estou satisfeito com a minha vida financeira. O diabo vai entrar uma brecha aí. Eu não estou satisfeito. Eu seria satisfeito se eu pudesse comer pizza todo dia. O diabo vai achar uma brecha aí. Eu seria satisfeito se a minha esposa fizesse sempre as minhas vontades. O diabo vai achar uma brecha aí. Agora sim, eu estou satisfeito com Cristo. Como é que é o hino? Estou satisfeito. Confesso. E daí? Digno do seu grande amor. Estou satisfeito com Cristo. Escuta, irmãos. Escuta. Como o diabo vai chegar sobre a tua vida se tu estás satisfeito com Cristo? O carro quebrou? Mas você está satisfeito com Cristo. Todas as coisas contribuem. Amém. Quebrou, fazer o quê? Coisa da matéria. Matéria quebra. A enfermidade chegou, amém? Isso é o meu corpo. Eu fico enfermo. E a Bíblia diz que eu vou morrer. Então, eu não sou eterno. E eu não vou ter saúde eterna. Eu estou satisfeito com Cristo. Com um olho ou sem um olho, meu irmão, fica feliz de estar caminhando para o céu. Porque é melhor chegar no céu sem um olho do que para o inferno com os dois olhos. Você não aprendeu isso em algum lugar? Hoje eu estou desempregado. Mas amém, eu estou satisfeito com Cristo. Deus está no controle. Deus está no controle. Irmãos, com o que o diabo vai te tentar? Se você está satisfeito com Cristo. Mas ele pode te tentar com uma ideia. E qual é a ideia? A ideia que está em cima do púlpito, a ideia que está nas músicas,
que o melhor de Deus ainda está por vir. Então veja, irmãos, então não se trata aqui, nessa separação, eu queria que você entendesse bem isso, se puder escreva aí, não se trata de não praticar o pecado, mas é de você quebrar a aliança, é você quebrar a lógica do prazer do pecado, porque isso é bem diferente, irmãos, bem diferente. Eu posso não trair a Tatiana, eu posso não ir para um motel com outra mulher, mas a Bíblia diz que se eu olhar para outra mulher, eu já estou em pecado. Se eu olhar pela lógica do desejo sexual, se eu olhar pela lógica da emoção sexual, eu já estou em pecado. Então o que eu tenho que fazer, pastor? É o que Jesus ensina. Você tem que quebrar a lógica do teu prazer. E como é que eu quebro a lógica do meu prazer? Achando um prazer melhor. Aleluia. Achando um prazer melhor. Sabe como é que... Aqui, ó, vai lá. Eu pago um cachorro quente para quem responde direitinho. No final do mês eu estou sem dinheiro. Não tem mais como pagar jantar. Mas um cachorro quente eu pago, se você responder direitinho. Qual é a lógica que Jesus ensina sobre o reino de Deus? Qual é a lógica que Jesus ensina sobre o reino de Deus? Pai, se Deus, meu irmão, pastor Eliseu, esteve aqui e pregou 10 vezes melhor do que eu. Qual era a lógica? Que Jesus, quando Jesus fala sobre o reino de Deus, ele conta histórias, ele conta parábolas. O que ele, me diga uma das 5 ou 6 que Jesus contou. Alguém se lembra? Oi? Não, reino de Deus. Fala, Luiz, tu levantou a mão. O pastor e as ovelhas? Não. Oi? Sim, buscar primeiro o reino de Deus, mas qual é a lógica? Meu, tem 5, 6 parábolas de Jesus. Vocês não lembram nem menos? Aleluia. Tem que ter. Eu vou parar Filipenses e vou voltar para os evangelhos. Escuta, Jesus diz assim, ó. Havia um homem que encontrou um terreno, e nesse terreno ele encontra um tesouro. O que esse homem faz? O que ele faz? Ele vende tudo. Ele quebra a lógica com tudo para conquistar aquele terreno e aquele tesouro. Isso é santificação. Isso é o reino de Deus. Eu encontrei uma coisa agora que quebra com tudo aquilo que eu achei que era prazer. Eu achei que era prazer uma noitada no motel com mulher. Eu achei algo que dá de 10 a 0. Não tem nem como comparar. Eu achei que era prazer eu ser aclamado no mundo. Eu fazia um show e milhões de pessoas iam me ver cantar, sei lá eu o que, fazer acrobacia. Cara, eu encontrei uma coisa que é muito melhor. O que tu encontrou? Eu encontrei a fonte. Eu vendi tudo e me separei. O contrário disso, de novo, ninguém ganhou o cachorro quente. Então vamos lá, quero pagar o cachorro quente. O contrário disso, quem foi que Jesus fala sobre isso e que não consegue fazer isso? Agora sim, ficou fácil. O trio, vocês vão dividir um cachorro quente. Crente divide também. Aqui. Quando Jesus fala que o jovem rico, é o contrário. Teve um homem, Jesus diz, que encontrou um tesouro. Ele foi lá e vendeu tudo para comprar aquele terreno, porque ele queria aquele tesouro. Isso era uma parábola. Mas isso aconteceu na prática, na vida real. Jesus encontra uma pessoa, e essa pessoa tinha tudo. E essa pessoa queria chegar no céu. E essa pessoa diz para Jesus, o que eu devo fazer, bom mestre, para conquistar o reino de Deus? Querido, tu conhece a lei, vai lá, segue. Não, isso eu faço. Está vendo, irmãos, como é fácil a gente
se afastar do pecado, eu não praticar o pecado. É fácil, irmãos. É claro que é fácil você não praticar o pecado. É fácil você não matar ninguém. Mas tira dentro de ti esse desejo de matar alguém. Eu sou pastor, irmão, tenho 51 anos, olha, eu já matei gente adoidada. Já matei mais gente que Hitler, eu acho. De vez em quando no trânsito quero matar um. Esse dia na Câmara de Vereadores, quase que eu matei uns 3. Escuta, tira dentro de ti ao ponto de você começar a abençoar teu inimigo. É fácil eu não matar meu inimigo, mas faz o contrário agora. Abençoa o teu inimigo. Pastor. Mas isso é a separação. Essa é a quebra da lógica. É esse o nível que Deus quer que você chegue. Deus te amou, irmãos, quando você era inimigo. Jesus foi para a cruz quando você era inimigo. Jesus não foi para a cruz morrer porque você toma banho e tenha cheirosinho. Jesus foi para a cruz, Jesus morreu com você no pecado. Essa é a separação que Ele espera de mim e de você. Não é somente o não praticar o pecado, mas é muito mais profundo. Muito mais profundo. Eu não tenho mais prazer no pecado. Não me chama mais atenção outra mulher, a não ser a minha esposa. Não me chama mais atenção o dinheiro, a não ser aquilo que eu ganho do meu salário, do meu suor. Não me chama mais atenção o status, isso aqui, a não ser aquilo que eu recebo por honra, em nome de Jesus. Nada fora do Cristo me chama a atenção. Aí você quebrou a lógica. Santidade não é apenas evitar o mundo, mas rejeitar radicalmente a mentira que Ele oferece como verdade. Procura outra mulher, porque daí você vai ser feliz. Faz uma carreirinha de cocaína, porque isso vai te trazer felicidade. O dia que tu tiver um carro melhor, aí sim você vai ser realizado. O dia que a tua casa, o dia que o teu salário, quanta coisa, irmãos, que nós colocamos hoje para preencher um vazio que era para Cristo, estamos preenchendo com completude. Quem não tem Cristo estar na cocaína, é claro, é lógico, tem lógica isso. Quem não tem Cristo estar no uísque, tem lógica isso. Quem não tem Cristo achar que um outro casamento vai ser melhor que o primeiro casamento, tem lógica isso. Mas para quem tem Jesus, essa lógica já não serve mais. Aleluia. Aleluia. Escuta, Deus fala para Abraão assim: Abraão, eu vou começar uma história através de ti, mas eu quero que você, eu preciso que você saia da tua terra, saia da tua parentela. Separação. Eu vou começar uma história contigo. Quantas coisas que Deus gostaria de estar começando na nossa vida, irmãos. Quanta coisa Deus gostaria de estar realizando na nossa vida, mas nós estamos com o pé de prazer numa outra canoa. A gente até entende a ideia de Deus, a gente gosta da ideia de ser amigo de Deus. Pô, Deus é poderoso, pô, Deus vai me levar para o céu, eu não quero ir para o inferno. A gente gosta dessa ideia, mas o pé do prazer não está em Deus. Eu não tenho prazer na oração, eu não tenho prazer na leitura da palavra, eu não tenho prazer em ficar 1 hora, 2 horas,
pensando na palavra, eu não tenho prazer em fazer uma caminhada com Jesus, conversando com Jesus. Eu não tenho prazer com isso. Eu prefiro Netflix, eu prefiro mídia digital. Eu fico 2 horas no Instagram. Fácil! Qual foi a última vez, irmãos? Qual foi a última vez que de verdade, você teve um tempo de prazer com Deus? Eu gosto de Jesus. Vocês se lembram quando Jesus multiplicou o pão e tal, o peixe? E aí Jesus faz a multiplicação? O que o povo faz, irmãos? O povo que estava sob o domínio de Roma, o povo, esse cara que tem que ser o nosso presidente. Imagina, ele não promete picanha, ele vai dar picanha. Esse cara que tem que ser o nosso presidente. Esse cara sim. Todo mundo, irmão, sabe o que todo mundo começa? É esse. E as pessoas e os discípulos, naquele momento, querem fazer de Jesus rei. Sabe o que Jesus faz? Irmão, sinceramente, eu estou sincero com os irmãos. Se eu estivesse no lugar de Jesus, provavelmente eu topava a ideia. Pô, eu rei? Eu topo. Eu topo. Vocês vão me dar carro oficial? Sim. Vocês vão me dar salário, palácio? Sim. Vocês vão me dar um exército? Sim, eu topo, porque eu vou resolver essa parada. Eu queria ser rei um dia. Quem não queria ser rei um dia? Diz aí, irmão. Diz aí para mim. Você vê o Jornal Nacional, você vê o jornal, você lê um jornal. Qualquer uma pessoa que lê o jornal, eu queria ser rei por um dia. Meu Deus, eu se fosse Deus um dia, eu acertava tudo. Um dia, não precisa nem de um dia. Me dá a oportunidade, Senhor, de sentar nesse trono 1 hora. Eu acerto tudo em 1 hora. Quem não teve esse desejo da lógica do mundo? Eu vou resolver o meu marido, eu vou resolver a minha esposa, eu vou resolver o meu filho, eu vou resolver essa igreja, eu vou resolver a parada. Quem de nós, irmãos? Sabe o que Jesus faz? Pô, depois chega em casa e vai ler isso, irmão, porque isso é fantástico. Jesus se retira. Ele sobe um monte, sozinho, e vai orar. O meu prazer é outro, irmãos. Oh, meus filhos, o meu reino é outro. Irmãos, diante de uma oportunidade de ouro, de você se tornar rei, prefiro ir orar sozinho. Consegue imaginar isso? Separação. A lógica do mundo não tem domínio na minha vida. Fala. E eu vi, tu não levantou direito a mão, mas o teu olho levantou. Fala, Camila. Paulo diz o que tu falou, se não me engano é Romanos capítulo 8, ou 9, ou 10, ou 11. Paulo diz assim em Romanos: se Deus já nos deu o seu Filho, como, pois, com Ele não nos dará também todas as outras coisas? Agora já está falando demais, né, Camila? Não, é só para... Sim, você está brincando, querida. Pode falar. E na verdade, eu resumiria tudo que você falou até agora com a minha graça te basta. Porque Deus ele não tirou o sofrimento de Paulo, mas o que ele deu para Paulo? Ele ofereceu a graça suficiente
Sabe, irmãos? Exato. Então, quando eu me acho santo, porque eu não pratico o pecado, irmãos, você não tem parte com Deus, porque o teu prazer ainda não está em Deus. É por causa disso, irmãos, que muitas pessoas vão chegar diante de Jesus e dizer: olha, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz milagre, no teu nome eu realizei muitas coisas. O que Jesus diz? Eu não te conheço, cara. Já pensou, irmãos? 30 anos dentro de uma igreja, dizimando, e se arrepiando, e chorando, e ouvindo um pastor com esse nariz desse tamanho, e você vem no culto terça, e vem no culto quinta, e vem no culto domingo, e você se esforça para não praticar o pecado. E chega no final da corrida, cara, sinceramente, eu estou tentando buscar aqui as fotos no nosso arquivo do céu, estou tentando ver aqui o Instagram de Deus, cara, não tem nenhuma foto contigo. Irmãos, esse texto bíblico era para nos fazer colocar de joelho. Era para nos fazer colocar de joelho. Santidade é separação. Então, a prática do pecado, a não prática do pecado, ela é externa, e isso está em segundo lugar para Deus. Eu vou só para você ver como que nós estamos falando aqui, é uma coisa que é extremamente séria. Os irmãos se lembram que quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, já na liderança de Josué, eles vão invadir a cidade de Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. O que Josué faz? Os irmãos se lembram? Antes de invadir a cidade, os irmãos se lembram? Vão lá, meu irmão, me ajudem. Ele manda... Ele vai orar e Deus fala para ele mandar o povo se santificar, que o Senhor vai fazer maravilha no meio deles. Isso. Ok, o senhor já foi no final. Mas antes, ele manda espias na cidade. É isso? Os irmãos se lembram disso? Ele manda espias na cidade. Onde é que os espias vão parar, irmãos? Na casa da Raabe. Na casa de Raabe. O que é Raabe, irmãos? Raabe é uma mulher prostituta. No nosso conceito evangélico, no nosso conceito cristão evangélico, prostituta e homossexual, homicida, estão tudo ali no mesmo padrão, né? A gente faz essa distinção de pecado. Mas ela é uma prostituta, não tem coisa pior do que ser prostituta. Ela é uma prostituta. E essa mulher, quando fala com os espias, ela fala de um Deus que bobear eu e você não conhecemos. Essa mulher, a pergunta que eu faço para vocês, eu queria que vocês pensassem com o pastor, pense com o pastor, como que essa mulher conhece esse Deus? Ela é lá de Jericó. Ela é lá de Jericó. Ela não é hebreia, ela não é judia, ela não está com o povo de Deus, ela é inimiga, ela é pecadora. Ela é uma prostituta, mas ela sabe de Deus. Ela não vai na escola dominical, nunca foi no culto de doutrina, nunca comprou um livro, nunca leu Bíblia. Ela sabe de Deus. A pergunta que eu faço para os irmãos, e tem que vir na nossa cabeça: como essa mulher sabe de Deus? Quem responde? Quem me ajuda? Com os clientes. Os clientes vão lá na casa dela para fazer programa, tomam uma cerveja e falam da vida. E eles falam de um povo que tem um Deus. Olha, irmãos, olha que coisa. Eles falam de um povo que tem um Deus que está fazendo milagres lá fora.
E aquela mulher vai se deitar com esse cara que fala isso. Fazendo programa. Ela está dizendo: eu quero conhecer esse Deus. Fazendo o programa, essa mulher é mais crente. Porque essa mulher está na prática do pecado, mas ela já quebrou a lógica do mundo. Eu preciso conhecer esse Deus. Tem crente dentro da igreja, irmãos, que não ora isso. Tem crente dentro da igreja, irmãos, que não tem esse desejo. E esse desejo nessa mulher é tão inflamado, irmãos, que essa mulher vai ser salva. Não é judia, não é uma mulher hebraica, não é do povo de Deus. Ela vai salvar a vida dela e ela vai salvar a família por causa de um desejo que ela tinha. Veja, irmãos, não é a questão da prática do pecado. Paulo vai deixar claro para nós, nas cartas paulinas, nos textos paulinos, Paulo vai deixar claro para nós que santidade não começa com o meu banho externo. Santidade começa pelo teu coração internamente. Se eu estava ouvindo um testemunho, ele já morreu inclusive, é um ex-guitarrista de um grupo de rock chamado Rush, e ele aceitou Jesus. E ele era louco da droga, louco do rock, louco, completamente louco. E ele aceitou Jesus. Mas ele estava naquela banda, ele tinha contrato com a banda, e ele tocava mesmo tendo aceitado a Jesus. E ele disse assim: teve um momento que eu não suportei mais, eu não tinha mais prazer de estar ali. Não tinha mais prazer nenhum de estar. Ginásios lotados, a multidão aclamando, um cara de sucesso, não tinha mais prazer nenhum de estar ali. Ele quebrou o contrato, irmãos. Ele ficou com dívida, porque quebrou o contrato. Ficou com dívida, vai morrer pobre, rico perto de mim, né? Mas pobre, o padrão de artista do mundo, vai morrer pobre. Mas ele disse: eu não conseguia mais. Isso é uma coisa que aconteceu no interno e que vai mostrar na prática externa. Não é do externo para... Não. É do interno. É da minha alma. É do meu espírito. É da minha mente. É do meu coração. Que vai transbordar. E o meu corpo vai testemunhar. Alguma coisa mudou aqui. Alguma coisa mudou em mim. Então, irmãos, essa santidade é um chamado de Jesus a uma separação. Entenderam? Ok? Entenderam? Não é a não prática de pecado. É antes, muito mais profundo, é você quebrar a lógica do prazer do pecado. Segunda coisa muito importante de santidade. Santidade é esvaziar. Lembra lá do texto de Hebreus? Qual foi a primeira coisa que eu pedi para os irmãos anotar? Eliminar. Escuta, santidade é eu me esvaziar. Então eu me separei, escuta, eu quebrei a lógica, mas eu ainda estou cheio disso. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso abrir espaço. Essa minha nova realidade precisa de um novo espaço para aquilo que eu vou querer fazer agora. Porque as coisas que eu tinha seguiam uma lógica, uma forma de fazer. Agora eu quero outras coisas, e as coisas que eu tinha não servem mais de instrumento para aquilo que Deus tem para mim. Eu preciso fazer uma limpeza. Eu preciso me limpar. Agora
vem uma parte importante, porque a separação é de Deus, o chamado é de Deus, a separação é de Deus. É Deus que chama Abraão, é Deus que chama Moisés, é Deus que chamou você desse mundão, foi Deus que tirou de lá. O chamado é de Deus, mas agora tem muito a ver comigo. O esvaziar. E escuta, aqui tem um detalhe muito importante. Muito importante. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Quem abre aí para mim, por favor? Filipenses capítulo 2, versículo 7. Escuta, olha só Jesus. Isso aqui é muito legal, irmão, para você entender sobre santidade. Jesus participa da Trindade, Jesus é Deus, mas Jesus vai vir na terra. Então Jesus é eterno, Jesus sempre existiu. Jesus não é reencarnado. Esse dia eu estava vendo um cara falando que Jesus é reencarnado. Jesus encarnou, Jesus não reencarnou. Jesus nunca morreu para nascer aqui. Jesus encarnou a humanidade. E Jesus nunca nasceu aqui, renasceu aqui como homem. Então Jesus era espírito eterno, não tem começo, meio e fim, mas ele vem a esse mundo. Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 7, uma hora nós vamos chegar lá, mas Paulo vai falar do esvaziou a si mesmo. Então veja, irmãos, que Jesus se esvazia de si, ou seja, Jesus, da sua divindade, dele ser Deus, ele se esvazia. Por quê? Porque ele precisa de espaço agora para viver a humanidade. Ele quer viver o humano. O humano, irmãos, eu queria muito, puxa, como eu queria que você prestasse atenção nisso. O humano, o ser humano, irmãos, ele é digno. Ele tem uma dignidade absoluta em Deus, foi Deus que criou. Então, para eu ser santo, irmãos, eu não preciso negar minha humanidade. Eu não estou falando da carne, que é outra coisa, estou falando da humanidade. Eu não preciso, eu quero ser santo, quero ser santo. Então, teve um tempo no mundo que houve uma onda de se fazer, então eu vou cortar o meu sexo, porque o meu sexo me faz, meu irmão, não é o pênis que nos faz pecar. Onde é que está o pecado sexual? No pênis? Na vagina? Onde é que está o pecado sexual? Aonde? No coração. Na alma pecaminosa. Então não é eu cortar, não vai adiantar. Não vai adiantar eu pegar e fazer uma cabana de sapê lá no meio da floresta, porque daí lá eu não vou ter contato com mulher. Não é a mulher que faz em si nós pecar. Jesus diz isso, Jesus diz assim, de onde é que vem o homicídio, de onde é que vem o adultério, onde Jesus diz? Do coração vem o adultério, do coração vem a mentira, do coração vem o homicídio. Jesus fala isso. Então eu não preciso negar minha humanidade. O que eu preciso fazer? Eu preciso restaurar minha humanidade. Jesus, ele é tão digno que ele se esvazia para tomar forma de humano, de fazer forma de homem. Então não preciso negar. Você tem desejo sexual, e isso é de Deus, e isso é santo. Você tem fome, e isso é de Deus, e isso é santo. Você tem cansaço, e isso é de Deus, isso é santo. Você sente dor, e isso é de Deus. Você não precisa negar. Tem gente que para ser santo acha que tem que viver uma fantasia. Eu tenho que negar a minha humanidade. Errado, meu irmão. Você tem que consagrar. Você tem que viver uma santidade na humanidade. Como que eu faço isso, pastor? Primeiro, eu queria que você entendesse que Jesus a si mesmo se esvaziou e assumiu o servo de humano. Então o humano não é o pecado, o humano não é o problema. O problema é a carne do ser humano quando não está consagrado. Como é que eu consagro o humano? Aquilo que você sente como humano,
aquilo que você tem como desejo humano, você precisa entender que isso tem que glorificar a Deus. Pronto, está resolvido. Você tem fome? Tem. Você quer comer? Coma. Mas essa comida tem que glorificar a Deus. E às vezes a comida para nós é doença, porque nós já estamos comendo além do devido. Você está cansado? Estou. Descansa. 6 dias você trabalha. O 7º, descansa. O descanso é princípio, é mandamento de Deus. Descansa. Agora, não seja malandro. Não seja preguiçoso. Não faça do descanso o teu trabalho. Santifica o descanso. Aquilo que eu tenho como ser humano, eu posso glorificar a Deus. Então Cristo está me apontando o caminho de como que eu faço isso. Cristo está apontando para mim o caminho do santificar, do sublimar a humanidade no sublime da humanidade santificada. Pô, essa frase ficou bonita. O que eu disse? Cristo nos está gravado ali. Essa frase ficou bonita. Cristo nos indicou o caminho de sublimar a humanidade no sublime da humanidade santificada. Rapaz, aleluia! Frase bonita. É verdade. Escuta, meus irmãos, escuta. Jesus vai me apontar isso. Jesus vai fazer isso. Então aprenda a comer e aprenda a não comer. E não comer para glorificar a Deus. Eu gosto de comer, eu gosto do pão, eu gosto de tomar a água, mas essa água, irmãos, não é a realidade. Se nós somos salvos, corpo, alma e espírito, eu tenho que aprender que essa água é um símbolo, e eu preciso então de uma água que sacia a minha alma. Eu preciso dessa água então. Essa aqui é um símbolo, irmãos. A realidade não é isso daqui, isso aqui é símbolo. O pão é símbolo. Tem pão melhor, hein? Tem pão melhor. Tem um pão que desceu do céu. E às vezes estou dentro da igreja há vários anos, nunca comi do pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água viva. Quem de mim beber nunca mais. Olha só a plenitude, irmão. A completude. Estou completo, não tenho sede, não tenho fome de mais nada. Por quê? Porque eu estou me alimentando de um pão. Então eu me esvazio do ego. Primeiro eu me separo. No segundo momento, Samuel, pode voltar lá, por favor. No segundo momento, eu me esvazio do ego. Então há uma outra regra em mim. Há um outro mandamento em mim. E não é mais o meu ego que está no centro da minha vida, mas no Senhor. Olha só, põe para mim ali, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Samuel, por favor. Filipenses 1 e 1. Veja, irmãos, a todos os santos. Qual é a outra palavrinha que vem ali depois? Em. Veja, servos. Isso aqui é muito legal. A gente não lê a Bíblia assim, né? Porque a gente lê corridão. Mas veja só, servos de Cristo Jesus. Então eu sou servo de, mas eu sou santo em. Então eu preciso me separar, eu preciso me esvaziar, porque a minha completude não está mais em mim, está em Cristo Jesus. Eu sou servo de Cristo Jesus, mas eu sou santo no Lemos, não. Sou santo porque pertenço à igreja, não. Sou santo porque eu tenho uma Bíblia, não. Sou santo porque a minha verdade, a minha realidade, o meu desejo, o meu prazer, eu sou santo
em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Eu não sei os irmãos, mas assim, eu estou todo, aleluia, aleluia. Hoje à tarde mesmo, a Tati chegou, sentei ela, preguei para ela já 2 vezes. Aleluia. Ela disse, pô, agora eu estou cansado, então fica aí porque já preguei para ti. Tu já chorou, já deu aleluia, então tá bom. Mas fica aí em casa então. Aleluia. Então eu me afasto, eu rompo com essa realidade. E eu vou viver então essa verdade e me esvaziar. Eu vou assumir, escuta, irmãos, eu vou me esvaziar. Eu vou me esvaziar. Escuta, eu vou tirar o que está dentro de mim. Eu vou tirar o que está dentro de mim. Vou jogar fora isso porque eu estou vivendo uma outra verdade, eu estou vivendo uma outra realidade. Isso aqui não tem mais prazer. Então eu me esvazio. Mas eu não vou negar a minha realidade de ser caneca. Eu não vou negar a minha realidade de ser humano, porque eu sou humano, eu sou homem. E eu não preciso deixar de ser homem para ser santo. E eu não preciso deixar de ter fome para ser santo. Eu não preciso deixar de ter desejo sexual para ser santo. Então eu não vou deixar a minha humanidade, mas eu vou me esvaziar. Eu vou santificar a minha humanidade, eu vou limpar a minha humanidade, eu vou buscar em Deus a santificação da minha humanidade. Para que em Cristo Jesus eu seja aceito. Você entende? Não nega a tua humanidade, porque isso é pecado. Tua humanidade é assim. É pecado, irmãos. É pecado. É errado. E deixa eu te dizer uma coisa. Até na eternidade nós vamos ter um corpo. Esse corpo é tão santo, esse corpo é tão sagrado. Não vai ser esse corpo. Eu creio que na eternidade eu vou ter um narizinho um pouquinho mais no formato do rosto, né? Mas um pouquinho melhor, numa cirurgia plástica santa, ok? Eu creio, sou feliz nisso, porque não pode passar a eternidade com esse nariz desse tamanho. Escuta, mas até na eternidade, irmãos, nós vamos ter um corpo. A Bíblia diz isso, a Bíblia nos revela isso. Esse corpo é mortal, esse corpo vai morrer, e essa carne vai virar pó, mas na eternidade, você tem um corpo, você vai glorificar a Deus com o corpo. Olha como o corpo, irmãos, é magnífico. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Jesus não ressuscitou como um vento etéreo, Jesus não ressuscitou como um espírito desencarnado. Jesus ressuscitou como? Com um corpo glorioso. Jesus ressuscitou com um corpo glorioso, com pé, com mão. Ele chega a dizer para Tomé, põe a mão aqui, Tomé. Mas era um corpo que atravessou parede, mas era um corpo. Só para você ver como o corpo é algo divino, o corpo é algo sublime. Então não negue o teu corpo, santifica o teu corpo. Te esvazia, abre espaço para uma humanidade restaurada, para um Cristo que vive em mim. Viu? Eu me separei, eu tirei, e agora Cristo vive em mim. Olha a dignidade disso, irmãos. Olha a dignidade disso, olha a beleza disso. Nós somos templo do Espírito Santo. Meu corpo, templo do Espírito Santo. Agora eu vou cortar o meu corpo. Eu vou estar me cortando, me picando. Quem faz isso, irmãos? Isso faz o pecado. Quem está no
O pecado faz isso. Corta o seu corpo. Nega o seu corpo. Mata o seu corpo. E chega no último estágio, se suicida. Numa conduta em um caminho diabólico. Nós fizemos o caminho contrário. Nós purificamos o corpo. Nós santificamos o corpo. Até o dia que esse corpo for transformado naquilo que é chamado para ser na eternidade. Aleluia. Então, eu não nego o humano. Eu esvazio e santifico o humano. E terceiro, irmãos, por último. Qual é o primeiro? Separação. Qual é o segundo? Se esvaziar. E o terceiro é se aproximar de Deus. Não existe santidade se você não está correndo para Deus. Não existe santidade se você não está correndo para Deus, caçando Deus. Tiago 4:8. Tiago 4:8 nos diz assim, Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Eu me separei, eu me esvaziei, e agora eu estou caçando Deus. Nada mais importa para mim. Assim, um texto que a gente conhece, e a gente gosta tanto desse texto, irmãos, mas a gente não vive, mas a gente gosta demais desse texto. Assim como a corça suspira pelas águas, e olha a mentira que vem agora, assim, Senhor, mentira. Assim, Senhor, eu suspiro pela oração. Eu não vejo a hora, Senhor, de chegar em casa e tomar um banho, botar um perfume e dobrar o joelho e orar. Eu não vejo a hora, Senhor, de chegar em casa e abrir a palavra e Tu falares comigo. Eu não vejo a hora, Senhor, de eu deitar a minha cabeça no travesseiro, desejoso pelos sonhos que Tu vai me dar na eternidade. Eu não vejo a hora, Senhor, de chegar às 4 horas, que é o meu momento de oração na madrugada, e falar contigo pela madrugada. Eu não vejo a hora, Senhor. Assim como a corça suspira pelas águas, assim. Isso é santidade, irmãos. Estou caçando Deus. Eu ainda tenho que trabalhar. Eu ainda tenho que trabalhar, eu vou trabalhar. Mas eu vou trabalhar caçando Deus. Aí, quando você está assim, louco para que Deus fale contigo. Você está assim, louco para ter comunhão com Deus. E aí, você entra no ônibus e o motorista diz assim: bom dia, cara, é Deus te usando. Você já não teve essa experiência? Eu já tive, irmãos. Eu já tive. E eu falo mesmo: meu Deus, esse hino que você cantou é a resposta de Deus para mim. Meu Deus, esse teu abraço, eu estava pedindo para Deus, me abraça, e Tu me deu esse abraço gostoso. Deus me abraçou. Irmão, você está caçando tanto Deus. O carro dá um estouro ali, rapaz, é uma mensagem. Acontece, não é isso, Paulista? Se você presta atenção nas palavras do Paulista, desculpa, o irmão Emerson, porque ele não é paulista, ele é mineiro, ele é tudo, né? Ele é do mundo. Se você presta atenção na palavra do irmão Emerson, ele sempre diz assim: irmãos, eu estava caminhando e Deus me deu uma palavra. Você se lembra da palavra dele no domingo? Você se lembra da palavra dele no domingo? O que ele falou no domingo? Ele não falou isso? Ele disse assim: eu estava saindo de casa, irmãos. Foi ou não foi? Ou tu mentiu? Porque eu estou falando a verdade. Eu estava saindo de casa, irmãos, e Deus disse para mim: escreve. E a caneta não funcionou. A caneta do diabo. Mas ele grafou, não escreveu, ele grafou. Sabe quando você escreve e fica só a marca, não tem tinta, ficou a marca? Então você não escreve, mas você grafou.
Eu prestei atenção, porque eu sou igual. Eu estou caminhando e o passarinho fala comigo. Eu estou caminhando e alguém passou do meu lado e só disse assim: ah, esse mundo não presta. Pô, Deus está falando comigo. É bem assim. Eu estou caçando Deus. Eu me separo, eu me esvazio e eu vou atrás de Deus. Eu gosto daquela mulher cananeia, aquela mulher, olha só, irmãos, o que é você caçar Deus? O que é você caçar Deus? E aquela mulher cananeia vai, e Jesus, a minha filha, e Jesus, irmãos, Jesus não dá um tapa de pelica, não. Jesus pega uma luva do Mike Tyson e pá! Não dá, nós não devemos dar a nossa comida aos cachorrinhos. Vocês acham que quem está caçando Deus tem vida com isso? Mas se fosse assembleiano, ai, pois é, eu fui lá, mas ele me deu uma paulada dessa, esse Jesus? Não, ele ama o Tessari. O Tessari ele ama, ele não quer nem ver. Não, essa mulher está caçando Deus. Essa mulher está caçando Deus. E não vou dar, porque a gente não dá as comidas para o cachorro. É verdade, Jesus. Tu dissesses a verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus. Os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quem é que levou a pancada, na verdade? Mulher, é grande a tua fé. Aleluia. Eu estou com fome de Deus, eu estou com sede de Deus, e eu sei que Ele está por aqui. E eu não vou sair daqui, eu não vou te largar, enquanto tu não me abençoares. Santidade implica não apenas em você não praticar o pecado. Você tem que quebrar a lógica do pecado. Você tem que quebrar o prazer do pecado. Você tem que se esvaziar. Nós vamos te jogar na cova do leão, Daniel. Nem aí. Como disse a Camila, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho. Nós vamos te jogar na fornalha ardente. Saiba, ó rei, que se a gente morrer, nós não nos prostramos. E se Deus nos salvar, nós não nos prostraremos. Eu sei o que é bom. Eu sei o que é melhor. Irmãos, Graças a Deus. não tem nada melhor nessa vida. Não tem nada melhor nessa vida do que você fechar a porta do teu quarto e Deus está ali. Terminando esse plano. Começa a arder o teu coração por Deus. Eu sei que se eu perguntasse para você hoje, você diria assim: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim porque eu estou doente. Eu sei que se eu perguntasse para você, você tem desafios na sua vida, no trabalho, na família, na saúde. Todos nós temos, irmãos. Mas comece a colocar Deus acima disso.
Comece a fazer um exercício de espiritualidade santa na tua vida. Eu estou doente e eu preciso de cura, mas acima da cura, eu preciso de Deus. Eu estou desempregado, preciso pagar as contas, já estou no Serasa, já estou no SPC, eu já estou com cobrador na minha porta da minha casa, pastor. Mas antes do emprego, antes do salário, eu preciso de Deus na minha vida. Teve um maluco que falou isso, e eu amo esse cara. Moisés, eu vou mandar um anjo. Desculpa, Deus. Agora eu vou ser grosseiro contigo. Eu não podia nem estar na tua presença, Senhor. Me perdoa, Senhor. Mas eu vou te dizer uma coisa bem séria aqui. Só eu e tu, Senhor. Se tu não fores, eu não saio daqui. A santidade, irmãos, não é você não praticar o pecado. A santidade tem a ver no lugar de Deus na tua vida. Você é feliz por quê? Ou melhor, você está infeliz por quê? Você pode estar triste? Pode. Porque hoje eu não falei com Deus, eu estou triste. Já pensou a lógica? Você não está triste porque não tem o carro. Você não está triste porque o teu patrão falou mal de você. Você não está triste porque teve um desentendimento no trabalho. Você não está triste porque o teu marido foi grosseiro. Você não está triste por causa do desafio na família. Você não está triste por isso. Isso nos entristece. E isso é humano e nos entristece. Mas eu estou triste mesmo. É porque hoje eu não senti o poder da voz do meu Deus no meu coração. Senhor, antes de eu dormir, Senhor, fala comigo. Aleluia. E é aqui, irmãos, que nós terminamos. E é aqui que a gente vai começar a viver quando Jesus diz assim: ó, buscai o Senhor em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Procure essa intimidade com esse Deus em primeiro lugar. E as demais coisas, como disse a Camila, Ele já te deu. Eu não preciso fazer corredor de sal para emprego, irmãos. Que tolice isso. Não preciso ficar comprando sabonete abençoado do bispo, não sei das quantas. Eu não preciso comprar toalhinha disso, daquilo. Eu não preciso ficar pagando dízimo. Eu não vou pagar dízimo para comprar as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus já foi dada, meu irmão. Você dizima por gratidão, você dizima por alegria, você oferta, você vem ao culto, você abre a tua boca para que Deus veja aqui: olha que eu estou aqui, Senhor. Não, meu irmão, já é teu. Se lembra do filho mais velho, do filho pródigo, da parábola do filho pródigo? O que o pai fala para ele? O que o pai fala para o filho? Meu filho, todas as minhas coisas, tudo, é teu. É teu. Amém, irmãos? Amém. Qual é o primeiro? Separação. Qual é o segundo? Qual é o terceiro? Corra para Deus.